Olá! Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, que a boa mão do Senhor possa estar sobre a sua vida e que o Espírito da verdade possa vir trazer paz para a tua mente, para a tua alma e para o teu coração. Eu sou o pastor Jonathan Bahia. Estamos começando mais uma palavra de poder meditando, estudando no livro do Evangelho de Mateus. Hoje nós chegamos na última parte do capítulo de número 16, uma palavra poderosa. E desde já eu quero te dizer que é um prazer, um privilégio, uma honra muito grande te receber aqui no nosso canal, Ovelha Fiel, Ovelha Leal. Versículo de número 21 ao 23 que diz assim: E desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro também, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Se tem compaixão de ti mesmo, de modo nenhum acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: Para trás de mim, Satanás, me serve de escândalo, porque não compreendeis as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são do homem. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e segue-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida perderá, e aquele que perde a sua vida por amor de mim, esse achará. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder a sua alma? Ou dará ao homem por recompensa a sua alma? Porque o Filho do Homem virá na sua glória do seu Pai e dos seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, há dos que estão aqui que não provaram da morte até que venha o Filho do Homem no seu reino. Diga glória a Deus. Meu Deus, que palavra forte e poderosa. Alguns instantes antes, no versículo que nós estudamos ontem, Jesus estava dizendo: Pedro, tu és como esta pedra, e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus tinha acabado de dar as chaves do reino para ele e disse: tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Pedro foi exaltado como uma continuação da igreja de Cristo na terra depois que Jesus voltasse para o céu. Mas de repente, Jesus começa a ensinar do seu sacrifício. Jesus começa a mostrar o seu propósito. E Pedro começa a deixar Satanás entrar no seu coração. Sabe o que é que eu entendo com isso? Muitas e muitas das vezes, eu e você, pessoas da nossa família, do nosso convívio, elas vão ser usadas também, ainda elas sendo de Deus, elas vão ser usadas em alguns momentos para nos tirar do propósito. Quantas e quantas vezes você colocou no seu coração, vou te dar um exemplo, de ir para o culto e de repente alguém da tua família te convidou para ir para um aniversário, te convidou para ir fazer algo pontual, para te tirar da presença do Senhor. Quantas e quantas das vezes você estava bem o seu dia, um dia abençoado, e você recebeu uma palavra de alguém que te desanimou, que te entristeceu. Essa foi sim uma pessoa de Deus usada por Satanás. E aqui nós começamos a lembrar daquela palavra em Efésios 6,12, porque a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades nas áreas celestiais. Ou seja, não é daquela pessoa. Pedro não era Satanás, mas Pedro estava sendo usado por Satanás naquele momento. E sabe o que Jesus fez? Jesus repreendeu ele em o nome do Senhor Deus, dizendo: Para trás de mim, Satanás, tu és para mim escândalo, uma pedra de tropeço, e eu não vou fugir do meu propósito por causa das tuas palavras. Blinde o seu coração. Provérbios capítulo 4, verso 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda também o teu coração, porque dele procede fontes de vida. Ou seja, quando você estiver sendo tentado por pessoas usadas pelo diabo, você tem essa autoridade de repreender, não olhar para a cara dela e dizer assim: para trás de mim, Satanás, porque elas não vão compreender. E não é necessário que elas compreendam naquele momento. Você pode repreender em pensamento, você pode repreender em palavras baixas, dizendo: para trás de mim, Satanás, tu não vai me tirar do propósito, tu não vai me tirar daquilo que Deus tem reservado para a minha vida. Mas você tem que ter força, você tem que ter vontade, assim como Jesus. E Jesus começa a dizer para ele: não, filho, não é dessa forma. Sabe por quê?
porque aquele que quer ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que perde em favor de mim, esse achará. Diga glória a Deus. Eu me lembrei de um caso bem emblemático que aconteceu aqui no meu estado. Um homem estava num restaurante, eu vou te dar esse exemplo, comendo, e de repente chegou uns assaltantes. Do lado da mesa dele tinha uma pessoa armada, um policial civil. Esse policial que estava ao lado de alguém da justiça, eles reagiram ao assalto e ele ficou no meio do fogo cruzado. Uma bala passou pela cabeça dele, depois pesquise na internet, e arrancou o cabelo dele. E ele ficou no jornal agradecendo: muito obrigado, Deus me deu mais uma oportunidade de vida. Mas diz a palavra, isso foi no mesmo ano, mas quando foi no final do ano agora de 2022, ele foi para uma praia do Ceará. Lá ele vai descer de tirolesa entre as dunas, aqueles passeios que tem. Ele filma a mulher dele passando, mas quando ele vai descer, a tirolesa quebra, ele cai, quebra o pescoço e morre. Lá no Ceará, um conterrâneo nosso aqui do Pará. Sabe o que é que eu entendo com isso? O inimigo, ele vai buscando as brechas. O inimigo, ele vai buscando uma forma de nos prejudicar, pois a palavra do Senhor diz que ele é como um leão que ruge, que procurando alguém que possa devorar. Mas se eu creio com toda a força, com toda a certeza, se aquele mesmo irmão, ele estivesse buscando a presença do Senhor, buscando o Senhor na igreja, com certeza ele não teria tido aquele mesmo fim. Então aquele que quer ganhar sua vida perderá, mas aquele que perde em favor do Senhor, esse achará. Hoje eu falo isso com orgulho, com certeza da minha salvação. Se eu partisse hoje desse mundo, eu sei aonde eu estaria. Sabe por quê? Pois eu tenho feito a obra do Senhor com amor, com zelo, com cuidado, com temor. E essa é a certeza que nós devemos estar no nosso coração. O Deus de aliança, o Deus de sacrifício, Ele escolheu o Senhor Jesus para sacrificar no nosso lugar, para mostrar o seu amor que Ele tem para conosco. Tem uma palavra muito forte lá no livro de 1 João, capítulo 4, verso 9. Olha como é lindo isso. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele nós vivamos. Nisto está o amor, em que nós tenhamos amado a Deus. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou, pois enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Amados, se Deus assim amou, também devemos amar uns aos outros. Jesus estava dizendo para Pedro, eu estou fazendo isso porque eu estou num propósito. Eu estou fazendo isso porque Deus, Ele me enviou aqui para morrer por vocês. E você não vai impedir isso, Pedro. Você tem que aprender que se você perder a sua vida, em meu favor você vai ganhar a vida eterna. E naquele grande dia, quando eu vim na presença dos santos anjos, eu vou retribuir cada um segundo as suas obras. A nossa fé, ela não pode ser vazia. Ela tem que ser acompanhada com obras. Ela tem que ser acompanhada com obras diante da presença do Senhor. Eu faço a obra do Senhor na internet. Eu cuido da obra de Deus aqui na minha cidade de Castanhal. Eu ajudo a tomar conta de um centro de reabilitação de ex-usuários de drogas. Eu faço a minha parte. E você? O que você tem feito por obra do Senhor? Você tem sido um Pedro usado por Satanás? Ou você tem sido um Pedro que entende um propósito? E no versículo 28, no último versículo, ele dá, amém, um aviso, que é uma recompensa daqueles que fazem a obra de Deus. Ele diz: em verdade, verdade vos digo, que alguns há que estão aqui não provarão da morte até que vier o Filho do Homem. Muitos estudiosos falam que muitos dos discípulos, existem duas vertentes teológicas, que ele diz isso, que alguns daqueles não provaram da morte até hoje. Eu acho isso meio difícil. Pelo contrário, eu acho que ele está dizendo aqui que aqueles que servem ao Senhor com amor, aqueles que servem ao Senhor com temor, eles já estão com a passagem reservada para o céu. Ou seja, quando eles fecham seus olhos aqui, eles não morrem, eles passam da morte para a vida eterna. Diga glória a Deus. Então, nessa fé, nós iremos buscar a presença do Senhor e pedir que Ele seja a nossa luz, o nosso sacrifício, que a gente entenda o propósito de Deus para a nossa vida. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
É no nome de Jesus, Pai, que nós te pedimos. Nos dá sabedoria, nos dá força, nos dá fé, nos dá discernimento para que a gente possa, meu Deus e meu Pai, aprender, Senhor, ouvir o teu chamado, ouvir o teu propósito e que a gente não seja um Pedro, Senhor da vida, usado por Satanás, Pai, para sair do teu propósito, para perturbar a vida de outras pessoas, porque existem pessoas, Pai, no mundo que já são agentes de Satanás, perturbando, fofocando, caluniando, mas assim, Pai, nós aceitamos o nosso propósito de carregar a cruz, porque aquele que carrega a sua cruz, Senhor, ganhará a sua vida, mas aquele que rejeita a sua cruz, Senhor, também perderá a sua vida, porque aquele que ouve o teu chamado, vive o teu propósito, Senhor, será exaltado naquele grande dia e não morrerá, mas passará da morte para a vida. Assim, meu Deus, eu abençoo essa ovelha fiel, eu abençoo essa ovelha leal que tem acompanhado esse estudo. E eu sei, Pai, que a semente tem ficado nesse coração. Então nos ajuda, Pai, a ouvir o teu chamado, ouvir o teu propósito e aceitar, Senhor. O propósito do Senhor era morrer, mas o propósito do Senhor também era ressuscitar. Então, da mesma forma que o Senhor ressuscitou, Pai, ressuscita os nossos sonhos, ressuscita os nossos projetos, ressuscita, Pai, a nossa vida. E assim, Pai, abençoa esse lar, essa casa, essa família, essa vida financeira. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sou o pastor Jonathan Bahia. Essa foi a nossa palavra de poder de hoje. Você gostou? Se sentiu abençoado? Deixe seu like, deixe seu comentário. É muito importante que você compartilhe com 20 pessoas e nos ajude a evangelizar. Amém? Todos os meses nós fazemos a campanha dos semeadores. Hoje é meia-noite, nós vamos estar consagrando o primeiro dia da campanha. Como é que funciona, pastor? Você faz uma oferta de sacrifício, de primícia, para abençoar nosso ministério. Nosso ministério assiste pessoas, mais de 40 famílias há 6 anos, irmãos. Nós fazemos esse trabalho de doação de cesta, doação de alimento, de visita, abençoar com gás, abençoar com remédio. E por mais que eu me esforce, eu não consigo atender todos, porque são muitos que me procuram. Mas com a sua ajuda eu vou atender cada vez mais. Como é que eu faço, pastor? Nós temos o nosso Pix, que é o 91 na frente, 999 24 9008. 91 na frente, 999 24 9008, está na descrição do vídeo. Quanto é, pastor, a oferta que eu tenho que fazer? A oferta que você tem que fazer, a gente indica, né? A gente dá a direção de R$28. Por que R$28, pastor? É R$1 de primícia para cada dia do mês de fevereiro. O mês de fevereiro é 28 dias, você faz R$28. Mas muitas pessoas, né, falam, pastor, R$28 é muito pouco. Amém? Eu sou empresário, eu tenho uma padaria, eu tenho um açougue, eu queria consagrar o nome do meu açougue, eu queria consagrar o nome da minha vila, eu queria consagrar o nome do meu salão, eu queria fazer mais. Eu queria fazer R$2 para cada dia do mês de fevereiro. Pode, pastor? Pastor, eu queria fazer R$3. Eu quero entrar nesse propósito, quero abençoar o seu ministério, a sua vida, que tem orado por mim. Eu posso colocar R$3 para cada dia do mês de fevereiro? Pode. Amém? Como é que eu faço, pastor? 91 999 24 9008 é o número do nosso Pix. Jonathan Moacir Silva, Bahia, Banco Digital PicPay. Muitas pessoas dizem, pastor, eu não tenho conta. Conta Pix eu não tenho. Eu não sei mexer com Pix, pastor. Nós temos uma conta no Banco Caixa, onde você pode ir em qualquer lotérica depositar. Nós temos uma no Itaú, nós temos também uma no Bradesco, onde você vai no Bradesco Express ou faz a sua transferência e você abençoa a obra de Deus. Você manda 5 nomes, você manda o seu comprovante para mim, bate a foto, manda nesse mesmo número do Pix, que é o mesmo número do Zap. Diz, pastor, está aqui a minha contribuição. Eu quero que o senhor coloque esses 5 nomes ou 5 causas. O que é que pode ser, pastor? Nome de pessoas, o número da casa onde você queira vender, aquilo que Deus falar no seu coração. O dizimista, ele faz o mesmo processo, só que no lugar de ele mandar só 5 nomes, ele manda 10 nomes, porque o dizimista manda mais. Então é muito importante que você entre hoje, para que você participe desses 5 dias de oração, que eu oro do dia 31 ao dia 1º, até o do dia 4 para o dia 5, que é 5 dias de oração. Então você que manda hoje já vai participar, consagrar logo nos primeiros dias de oração, e eu fico orando por esses nomes o mês todo. Amém? Deus abençoe, fique na paz, um abraço. Conto com a sua presença e com a sua participação nessa campanha. Um abraço, ovelha fiel e leal, que Deus te guarde, te abençoe e te ilumine.